Aleluia, meus irmãos. O Senhor Jesus voltará. Ele vai voltar. Todos os sinais já estão em evidências. A igreja do Senhor tem essa percepção. Aqueles que têm uma experiência com Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, sabem disso. E sabem que todo dia é dia de estarmos preparados. Peço que vocês fiquem em pé, por favor. Vamos ler a palavra. Abra sua Bíblia. Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, que foi escrito por Lucas, o médico. Capítulo 2, versículo 17 até 21. Gostaria que os nossos diáconos ajudassem os nossos visitantes com a Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 a 21. Palavra de Deus. Acontecerá nos últimos dias diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Você pode sentar-se. Nós temos aqui, meus irmãos, uma passagem que é o cumprimento de uma profecia que foi revelada através do profeta Joel. Falar em anos tem umas variedades, então nós procuramos não mencionar essa questão de tempo, mas foi muito tempo, pelo menos 800 anos antes de Cristo. Acontece que o povo, a nação naquela época, tinha sido visitada por uma terrível praga de gafanhotos que devorou tudo que era verde. E aí veio fome, veio seca, que se prolongou por muitos dias e o povo estava perecendo muito. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, deu uma palavra profética e cumpriu, que Ele restituiria todos aqueles estragos que aconteceram, e essa promessa se cumpriu no povo de Israel. Deus fez isso e continua fazendo. E agora nós vamos aqui, estamos em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus, então, já passou pela cruz, morreu, ressuscitou, está vivo. E aí ele chama os discípulos e fala para eles dessa promessa e que eles esperassem lá em Jerusalém. E eles, na verdade, eles reuniram-se e ficaram na espera desse dia do Pentecoste. 50 dias, quer dizer isso, após a ressurreição. Mas acontece que os discípulos, meus irmãos, como todo ser humano, quando é perseguido, quando tem situações, eles estavam com medos. Muitos, inclusive, desistiram, foram embora, desistiram da sua fé, desistiram do Senhor Jesus. E aí, como acontece com tantas pessoas nos dias de hoje. E aí os discípulos permanecem ali até o dia do Pentecostes, e
essa leitura que eu fiz aqui é o dia do cumprimento, quando o Espírito Santo foi derramado. Quero dar um tema para essa mensagem de hoje. Dias melhores virão. Vou repetir. Dias melhores virão. Pastor, é isso mesmo. Para a igreja do Senhor Jesus, não há tempo mau. Para a igreja do Senhor Jesus, a vitória já está declarada desde que ele começou e não vai terminar mais. A igreja foi perseguida, muitos já morreram, mas a igreja está viva e muito viva. Se a única coisa na face da terra que os homens não vão conseguir destruir é a igreja do Senhor Jesus. Porque ele diz, as minhas palavras não passarão. Então nós temos aqui algumas coisas para aplicarmos essa manhã e entendermos e aprendermos. Eu vou fazer algumas lembranças, que eu até pus numa página aqui, eu vou pegar ela por último. Por que nós podemos confiar no que o Senhor Deus falou? Aliás, deixa eu ler a palavra que é melhor. Por exemplo, livro de Amós, capítulo 9, versículo 11, fala assim. É uma promessa que o Senhor deu de restauração. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caída. Naquele tempo estava assim. Vou reparar todos os lugares quebrados, restaurar suas ruínas e edificar como nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom, todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que haverá, que lavrará sim, ou seja, tudo aqueles que vão plantar, vão colher, uvas, sementes serão semeadas e plantas crescerão. Trarei de volta do exílio o meu povo. Aqui é aquela promessa quando o povo estava lá na Babilônia. E Deus prometeu e cumpriu. Vocês são testemunhas. É só você olhar hoje para Israel e você perceber como essa nação está hoje. Isaías, profeta que também profetizou sobre o Senhor Jesus, 700 anos antes do Senhor Jesus, Isaías 44, versículo 3, ele vai falar que derramarei sobre o sedento águas, sobre terra seca água, derramarei do meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nós sempre temos, irmãos, que entender que a palavra de Deus, ela não é para um momento, só para aquele instante da história. A palavra de Deus, ela é viva o tempo todo, em todo o tempo, para que cada um de nós tenhamos a experiência de confiar, de crer e de prosseguir nas nossas caminhadas. Amém, meus irmãos? Isso que a palavra de Deus nos mostra. O Senhor Jesus está dizendo sobre isso, e nós podemos olhar algumas coisas que Ele fez. Nós podemos perceber quando Ele está com os discípulos na despedida, lá em João capítulo 14, Ele vai falar do Consolador. Olha, eu vou subir, mas vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero para que você nessa manhã, que está nessa casa de oração, e você que está me ouvindo pela internet, tenha isso no seu coração. É muito claro, é muito perceptível uma pessoa que tem uma experiência com Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não desiste. Ela não desiste da sua caminhada, não desiste da sua fé, porque essa experiência com o Senhor Jesus é algo tão sobrenatural e ao mesmo tempo tão natural, que nós podemos entender, é o Senhor na minha vida, não tem outra explicação. Eu digo por experiência própria, das minhas experiências com Deus desde os 18 anos quando me converti. Mudou a minha história, mudou a minha perspectiva, mudou tudo aquilo que eu tinha de estragado. Deus transformou para a glória do seu nome. Então eu estou olhando para a palavra de Deus, percebendo isso, quando o Senhor Jesus fala com os seus discípulos.
E agora, nesse momento, o Senhor Jesus fala com os discípulos: olha, vocês esperem em Jerusalém. Por que esperar? Porque dias melhores viriam. Como veio, meus irmãos, para tantas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus. E eu fiquei pensando sobre algumas delas. Dá licença aqui para pegar a página aqui. Tem tantas pessoas, todas. Mas para a gente lembrar algumas, para fixarmos, quem sabe você vai se identificar com alguma delas. Por exemplo, a viúva de Naim, já viram falar? Aquela mãe está indo enterrar seu filho, e era tudo que ela tinha, porque naquela época dependia tudo dos filhos, como ainda até hoje. Mas assim, essa mulher está indo, a palavra diz lá em Lucas capítulo 7, eu vou falar rapidamente aqui, diz que o Senhor Jesus está chegando, acontece no dia seguinte, ou seja, dia seguinte de algo que ele já tinha feito no dia anterior, sempre pensando nisso. Naim ia com muitos dos seus discípulos, aliás, o Senhor Jesus indo com muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Quando chegou perto ali daquela cidade, viu essa mulher e o Senhor teve compaixão dela. E o Senhor trouxe vida ao seu filho e entregou àquela mãe. Provavelmente aquela pessoa, essa mãe, na vida dela, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus pensamentos, provavelmente de alguma coisa assim, mas assim, acabou, não tenho mais o que fazer, não sei como vou lidar daqui para frente, porque o meu filho era a minha condição de sobrevivência. Só que quando muitas vezes quando as pessoas falam assim, acabou, não sei mais de onde eu vou fazer, eu digo para você que Deus nunca nos abandona. Quando o povo estava sofrendo na Babilônia por consequência do pecado qual foi o pecado, pastor? Leia lá e você vai perceber várias vezes, segundo capítulo, segunda Reis, que a palavra vai falar assim: e o povo não quis ouvir. E o povo não quis ouvir. E é isso mesmo, meus irmãos. Eu digo muitas vezes, as pessoas têm que perceber isso, nós precisamos perceber pela nossa vida prática. A Bíblia tem princípios imutáveis, princípios de vida, ou princípios que você pode até passar e correr o risco. Você tem um sinaleiro vermelho, amarelo, aliás, verde, amarelo, vermelho. Sinaliza para a vida prática, porque você sabe que se você passar, você pode correr o risco no sinal vermelho de bater, morrer e outras pessoas morrer também. Então, a Bíblia está assinando sempre, e está sinalizando, e essa sinalização é sempre chamando a sua igreja para esse avivamento, para esse compromisso com Deus, sempre chamando as pessoas para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E você pode ler a Bíblia. Meus irmãos, nós estamos num tempo que as pessoas não leem. É um tempo das informações muito rápidas, do raciocínio muito rápidos. Às vezes a pessoa está sentada, está me ouvindo, ela já está querendo interpretar o que eu vou falar. Isso chama-se eu me pastoreio. Cuidado com isso. Todos nós precisamos ouvir e aplicar isso segundo os propósitos de Deus para nossas vidas. Você pode imaginar Bartimeu, aquele cego Bartimeu? Marcos, Lucas falam sobre ele, Mateus também. Ele está lá pedindo esmola. Ele não está enxergando, ele não está vendo, todo dia pedindo esmola. Mas ele fica sabendo que o Senhor Jesus está passando por ali, e ele tem uma atitude. E nessa atitude ele grita pelo nome do Senhor Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão tenta abafar a sua voz, mas ele continua gritando, clamando. E quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala: o que você quer? E ele diz: eu quero ver, quero me enxergar, quero perceber, quero ver a vida, quero desfrutar. O Senhor Jesus lhe cura e diz: olha, a tua fé te salvou, vai em paz, você terão dias melhores. Quero dizer para você, igreja, nessa manhã, se afine, alinhe a sua fé com a palavra de Deus, e por mais difíceis que sejam os dias, ainda assim temos a esperança de dias melhores. Amém? Que o Senhor nos dê graça, nos ajude a termos essa fé e essa confiança. Já passei tantos momentos na minha vida, já perdi mãe, pai, irmão, dias tristezas, dias amargos, dias de lágrimas, mas a minha fé
Sempre penso e lembro da pastora, o dia que ela recebeu a notícia: vocês não terão filhos, as condições de vocês não terão filhos. Mesmo com essa palavra de um médico, ela conseguiu forças, que é através do Espírito Santo, quando disse para ele: a minha fé em Jesus Cristo me permite crer que teremos. E vocês são provas disso. Nós temos 2 filhas maravilhosas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sua fé permite crer nesse Senhor da glória, que venceu a morte, venceu as trevas, venceu todos os demônios, todo o inferno, está vivo e ressuscitado. Se você crê e tem essa fé, tem essa confiança, eu vou dizer assim, você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa hora. Pode aplaudir, porque Ele venceu, e nele nós temos a vitória, nele temos vida, temos esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não daria para falar dos leprosos, já falei aqui da mulher encurvada, e de tantos outros que o Senhor, cada pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus, teve essa experiência de um novo tempo. Mas vamos ao texto agora. A Bíblia fala assim: os seus filhos profetizarão. Profetizar aqui, no contexto grego, significa o seguinte: fornecer luz, revelar a luz. Então, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, o que diz a palavra? Que a palavra de Deus é a lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Então, o que nós temos de luz, irmãos? Senhores, vocês são a luz do mundo. Nós temos a palavra. Cada vez que você tem a palavra de Deus, você está dando luz para a pessoa, está dando norte, está dando esperança. Então ele fala assim: os seus filhos profetizarão. Isso significa profetizar o que? A palavra de Deus, porque toda a palavra já está revelada. Então toda a palavra de Deus é o que nós temos para falar de Deus, falar da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, como temos pregado aqui tantas vezes. E nessa manhã, essa palavra quer renovar a sua fé. Hoje, essa palavra é para renovar a sua confiança, que apesar de todas as situações difíceis que você está passando, que a sua família está passando, mas a esperança, enquanto estamos aqui nessa terra, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, que é promessa de Jesus e que está em nós. Glória a Deus por isso. Os jovens terão visão. Jovens, o que quer dizer visão? Quer dizer o seguinte: que vocês terão futuro. Visão, você está enxergando algo ainda lá na frente, que você vai passar por etapas, que você sabe que você tem que passar por etapas. Ninguém vai pensar que você vai, eu vou ser isso sem passar por etapas. Todos vocês vão passar por etapas. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem essa experiência com o Senhor Jesus, você vai vencer, você vai ter futuro e você vai realizar os seus sonhos. Dentro dessa visão. Quando ainda no colegial, às sextas-feiras à noite, depois da aula, 10 horas da noite, 10h30, eu me encontrava com 2, 3 jovens da igreja, íamos lá no templo, e o templo tinha uma parte superior em cima, que era uma sala, e lá nós buscávamos a Deus, orávamos. Às vezes chegávamos lá 10h30, 11 horas da noite, e orávamos até 1h da manhã. Toda sexta-feira. Senhor, nós queremos a experiência da presença do Teu Espírito Santo na nossa vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Jovem, se você quer ter algo, se você quer ter visão, busque o Espírito Santo de Deus. É porque Ele que revela. O Senhor revela através da sua palavra, usando o Espírito dEle, que Ele fala sobre isso. Então que o Senhor nos ajude. Eu posso ouvir um amém dos jovens aqui? Você tem futuro em Cristo Jesus nosso Senhor. E os velhos? Os velhos sonharão sonhos. Por quê, pastor? Porque é maravilhoso. O sonho nos encoraja. O sonho nos revelam coisas grandiosas. O que Deus tem preparado. Meus irmãos, essas coisas todas é para esse tempo aqui nesse chão. Porque no céu não vai precisar disso aqui mais, não. Mas você precisa sonhar. Você precisa ter esse sonho na sua vida. Saber que Deus tem uma palavra para você.
já estou vivendo no tempo dos sonhos. Glória a Deus por isso. Posso dizer para vocês que eu tenho muitos sonhos, a pastora também, muitos sonhos. E claro, né, tem uma frase bem conhecida de todos: eu tenho um sonho, Martin Luther King. Vocês sabem da história, e ele era um pastor que ajudou tanto na questão do racismo lá nos Estados Unidos. Bom, vamos começar a concluir. O teu amanhã será o resultado do que você vive hoje. Vou repetir. O seu amanhã é o resultado do que você vive hoje, ou decide hoje o que você quer viver. Senhor, eu quero que o meu amanhã seja abençoado. Senhor, eu quero que amanhã a minha família seja abençoada. Senhor, eu quero que o meu amanhã a minha família seja próspera. Meus filhos, ou quem não tem, por exemplo, tem pai, tudo isso. Então tem tantas coisas que nós podemos desejar para amanhã. E amanhã sempre vai ser assim, é aquilo que nós fazemos hoje. Por isso, Senhor Jesus, Senhora, vocês permaneçam em Jerusalém, permaneçam, em outras palavras, em oração, permaneçam lembrando das promessas, permaneçam na minha palavra, permaneçam no meu amor, como diz lá no Evangelho capítulo 15, permaneçam. E, meus irmãos, parece que a coisa mais difícil hoje em dia é as pessoas permanecerem. Ontem nós tivemos uma reunião com os pastores e a gente ouviu tantas coisas sobre isso. Parece que hoje em dia as pessoas não querem estar assumindo compromissos, especialmente com respeito a estar presente, a estar assumindo compromisso com Deus e também pôr a mão, também trabalhar. Então eu digo para você nessa manhã, o desafio nosso é esse: permanecer no quê? Permanecer na sua palavra, permanecer naquilo que Ele tem nos dado. E aí o Senhor Jesus vai falar sobre isso. Então a primeira aplicação para nós é essa: permaneça. Você será o resultado que você vive. Romanos, para isso nós temos tantas promessas, mas tantas passagens maravilhosas, e eu sempre estou lembrando. Vocês vão lembrar, por exemplo, quando ali em Romanos capítulo 8 vai dizer que o Espírito Santo de Deus testifica, ou seja, ele dá aquela manifestação da presença do Espírito de nós, que nós somos filhos de Deus. Toda pessoa é criatura, mas a partir do momento que ela tem uma experiência, um encontro com Deus, que ela reconhece, o Senhor levou sobre ele os seus pecados, os nossos pecados, e eu entendo isso. Senhor, ajuda-me, salva minha vida, minha casa, minha família. Isso é o Espírito Santo que faz, e Ele que faz essa maravilha de que nós podemos desfrutar dessa graça. Quando você olha a palavra de Deus, você percebe, quando Deus fala, por exemplo, quando o povo está lá novamente, voltando o povo na Babilônia, Jeremias 29, versículo 11, o que Deus vai falar? Vai falar sobre, eu tenho plano para vocês, plano de paz, plano de esperança, para vos dar a vocês um futuro. Então Deus sempre está movendo com a sua palavra, através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, para que o povo, para que nós tenhamos essa visão. Apesar de todas as situações difíceis, vivemos dias difíceis, é verdade, é um paradoxo, porque o mundo está na contramão. O mundo está na contramão, meus irmãos. Quanto falamos aqui agora, dias desses aí, quanta maldade, quanta coisa horrível que está acontecendo nesse momento. Mas você está aqui hoje numa casa de oração. Você está numa casa de oração. Você que está ouvindo pela internet, você está aí, quem sabe, não sei como é que está a sua situação, mas eu digo para você, a esperança para o teu futuro, em Cristo Jesus. O Senhor Jesus chega no momento certo. E a segunda experiência que eu olho aqui pela palavra, o Senhor Jesus vai tratar os discípulos nesse momento, e eles vão entender que aquela promessa que foi falada em Joel vai acontecer. E aí nós lemos aqui, que naquele dia, o Senhor Jesus está falando agora no capítulo 1 ainda, olha, vocês,
vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo ou da terra. Então é força de nós mesmos, irmãos? Não. É uma fé de nós mesmos? Não. É algo de Deus, é graça do Senhor que nos impulsiona e que nos dá condições psíquica, emocional, espiritual, para poder dizer: eu creio em dias melhores, porque o Senhor está comigo e a minha vida está nas tuas mãos, ó Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, nos abençoe a ter essa convicção, essa fé, sem mudança, sem transformação. E por fim, melhores dias sempre vão acontecer pela fé, meus irmãos. O Senhor Jesus vai falar novamente, estou repetindo no capítulo 14, o Senhor fala assim: aquele que crer em mim fará as obras que também tenho realizado. Aliás, ele fala assim: fará coisas maiores, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, tudo o que nós pedimos, segundo a vontade e o propósito de Deus, Ele completa isso pela sua palavra. O que vocês pedirem em meu nome. E 2 Coríntios capítulo 5, 7. Nós vivemos pela fé, andamos pela fé e não por vista, em nome de Jesus. Quero concluir essa palavra dizendo para você: os dias melhores virão, não porque tenhamos mérito. Os dias melhores virão por causa da graça do Senhor Jesus, por causa das misericórdias de Deus, por causa da bondade de Deus, porque a palavra dele, ele não nega. E a palavra do Senhor Jesus vai falar em Hebreus capítulo 13, versículo 8. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fala comigo. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Pode ficar em pé e vamos aplicar essa palavra em nome do Senhor Jesus. E eu concluo, meus irmãos, que esse poder do Espírito Santo, que convence, não é o pastor, não é a igreja, mas que convence-nos do pecado, da justiça, do juízo, esse Espírito Santo que é poder de Deus, ele nos capacita para sermos instrumentos de bênção, agentes de esperança, agentes de salvação, agentes onde a gente vai estar sendo luz, sendo um bênção para a glória do Senhor Jesus. Quero orar com vocês e quero orar também com quem está aí do outro lado. Senhor Deus, Pai, te louvamos. O Senhor nos dá esperança. O Senhor nos dá condições de crer na tua bondade, nas tuas misericórdias. A tua palavra que veio aos corações hoje, Pai, mostrando que o Espírito Santo de Deus está derramado, que temos a oportunidade hoje mesmo de sermos renovados pelo teu Espírito. Temos a oportunidade de dizer: Senhor, ajuda-me. Senhor, socorre-me. Senhor, opera esse milagre na minha vida, na minha casa, na minha família. E alguém que está doente, alguém que está agora, Pai, prostrado, sem esperança, nós declaramos, segundo a tua palavra, pela fé, que essas pessoas sejam abençoadas, sejam levantadas, sejam curadas. E Deus, que melhores dias venham pela frente, dias da presença do Senhor, ajudando, Pai, na construção, ajudando-nos nas realizações dos sonhos, dos projetos que o Senhor tem para nós. E por tudo te daremos a glória e a honra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. O Senhor te abençoe.